Fala pessoal, aqui quem fala é o Deide, bem-vindo a mais um Sala Verde. Hoje para falar um pouquinho sobre algumas notas que tem saído, né? Do Palmeiras e do Flamengo aí. E uma repercussão assim que tem acontecido exacerbada sobre o lance do Maurício, né? Mas antes eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever, comentar, compartilhar esse vídeo e hypa demais aqui para que a gente cresça e se torne uma comunidade cada vez mais verde e mais sincera, né? A gente tá precisando aqui de criadores de conteúdo que não vão pro lado sensacionalista da coisa, que falam a verdade, assim como um que eu admiro muito e gosto de acompanhar, que é o Thiago Leifert, que sempre tá ali na zona imparcial, né? Um torcedor, mas que sempre está falando de forma imparcial sobre o que ronda no campeonato. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do lance do Maurício, né? O lance do Maurício foi faltoso, todo mundo concorda. É um braço um pouco desproporcional ali, ele não precisa levantar tanto o braço, mas é um braço que acontece em diversos lances e ele foi punido dentro de campo. Mas aí o STJD vai lá e faz o quê? Denuncia o Maurício por esse lance, né? Ah, não foi expulso, vamos denunciar para que ele tenha ganchos de jogos, né? E o que é problemático nisso? Primeiro, nós tivemos diversos lances parecidos dentro do campeonato, ao longo do campeonato, né? Inclusive, o próprio Alan teve um lance que foi muito parecido e na ocasião ele foi expulso, teve suspensão de jogos a mais, mas só foi o Alan que foi expulso nesse lance, né? Outros jogadores não tiveram a mesma punição dentro de campo e muito menos fora de campo. E aí vem o STJD e quer punir o Maurício por conta desse lance faltoso sim, mas que é um lance comum de jogo, é um lance que acontece, é um lance que a todo momento nós estamos vendo acontecer no Campeonato Brasileiro e só com o Maurício eles querem, ou quando é um jogador palmeirense, que eles querem punir fora de campo. Isso beira o absurdo, principalmente quando a gente vê tantas manifestações de jornalistas, de comentaristas criticando e dando porrada na arbitragem como se fosse o maior absurdo da face da Terra, né? E aí a gente parte para uma nota que eu não vou ler aqui, porque eu não quero me ater a ler essa nota que é desrespeitosa e ela é propositividade muito grande, assim, de causar algum movimento popular dentro do campeonato, né? Desse movimento popular ser beneficiado. Porque o Flamengo ele solta uma nota criticando a arbitragem como se a arbitragem estivesse favorecendo o Palmeiras ou apenas favorecendo o Palmeiras, né? O Palmeiras sim, em muitos casos é beneficiado pela arbitragem, mas o Palmeiras ele é prejudicado demais pela arbitragem, principalmente ao longo do campeonato. Temos o jogo do Remo para comprovar isso, que foi um gol muito mal anulado. A própria CBF emitiu uma nota falando que foi um erro de arbitragem, mas não acontece nenhuma punição a mais, né? A gente teve outros erros no próprio jogo do Flamengo, onde o Palmeiras tem a vantagem pelo Flamengo ter um jogador expulso. Tem um lance do Léo Pereira que ele vai com a sola do pé na altura do joelho do jogador palmeirense e ele não é expulso. É um lance grave, um lance de expulsão e ele não é expulso. E nem por isso ele foi denunciado dentro do STJD, né? E aí chega nesse lance do Maurício, né? O lance do Maurício que, como eu disse, é faltoso sim, mas vamos ver aqui dois lances que aconteceram na mesma rodada, e ninguém falou nada. Não tem punição, não tem STJD denunciando esses jogadores para perderem os jogos, né? Para que não entrem em campo. Não tem nenhuma comoção midiática. E aí a gente vê a hipocrisia que reina dentro do STJD, que reina dentro deste campeonato, que não está manchado, mas beira o precipício da mancha, né? Este lance é o lance do Flamengo, jogador do Flamengo em cima do Internacional, e este outro, um lance do
Corinthians em cima do Atlético Paranaense. Esses dois jogos aconteceram na mesma rodada. Na mesma rodada. Detalhe que o jogo do Corinthians ainda houve um pênalti não marcado para o Atlético Paranaense. E o Flamengo vem sofrendo muito para jogar contra os times, né? Para disputar contra os times. Não consegue atacar. Inclusive o Internacional teve mais finalizações nesse jogo. O Internacional esteve superior ao Flamengo. Mesmo que o Flamengo com mais posse de bola, o Internacional jogou melhor, joga melhor do que o Flamengo nesse jogo. E esse lance poderia ter causado a expulsão, caso a regra que querem que se aplique dentro do lance do Maurício, dentro dos jogos do Palmeiras, tivesse sido aplicada aqui também, ele poderia ter sido marcada a expulsão. Assim, o Internacional teria superioridade numérica e poderia ter saído com a vitória. Seria um ponto a menos para o Flamengo, que disputa o título com o Palmeiras, inclusive, né? Então, assim, você vê que é tendencioso quando o Flamengo solta uma nota falando que a arbitragem está favorecendo o Palmeiras e que... Cara, é tendencioso. Para quem que serve? Me diz, para quem que serve de benefício o Palmeiras ter o Maurício fora de campo? Mais um jogador suspenso. Para quem que serve? Não vai servir pro Vitória, porque o Vitória não tá disputando o título. Não vai servir pro Internacional, porque o Internacional, ele vem de um jogo meio de tabela. Não vai servir pro Corinthians, porque não afeta em nada pro Corinthians. Inclusive, se afetasse, afetaria positivamente pro Corinthians, porque o Corinthians está disputando uma parte da tabela onde o Vitória tem uma certa disputa ainda, né, a prevalecer. Então, pra quem que serve isso daqui? É claro, né? Por que o Flamengo vai soltar uma nota oficial criticando a arbitragem duramente, falando que o Palmeiras está sendo beneficiado? Por que serve pra ele? Quanto mais problemas o Palmeiras tiver, menos competitivo o Palmeiras se torna. E é ridículo o que tá acontecendo. Eu acho que o Palmeiras, dentro da nota, tá certo em falar que não vai aguentar calado, que não vai ficar calado diante do que tá acontecendo, porque os erros de arbitragem acontecem para todos os lados, como nesses dois lances, que não teve uma punição severa como todo mundo quer que tenha para o lance do Maurício, né? Então, eu acredito que sim, o Palmeiras tem que se posicionar, mas não se posicionar só como nota. Ele tem que entrar no Tribunal Desportivo, tem que entrar até com uma investigação, caso seja necessário, para que tudo que está acontecendo diante da CBF, tudo que está acontecendo diante do Tribunal Desportivo, seja investigado. Quem é que está denunciando? Quem é que está fazendo essas denúncias? Quem é que está fazendo essa movimentação? Porque é um absurdo você punir um jogador de um time com uma severidade tão grande, e aí você vai para outro time, para outro clube, e você não vê essa severidade. O Abel Ferreira foi punido muito severamente também. O próprio Alan foi punido por um lance que é um lance de jogo. Ele foi expulso no jogo, e aí ele pega mais 2 jogos de suspensão por um lance que ele entra com a trava no jogador, mas é um lance que aconteceu ali, foi definido ali, ele foi punido ali, e aí ele tem que ficar 2 jogos fora a mais do que seria a punição pela expulsão, porque ele é um jogador importante pro Palmeiras, e ele não pode jogar para que o Palmeiras tenha mais problemas, né? E ainda assim o Palmeiras soma apenas 2 derrotas no campeonato e segue líder com 8 pontos de vantagem na frente do Flamengo, né? E ainda assim a galera acha que o Palmeiras está sendo beneficiado. Eu acho isso um absurdo, e o Palmeiras está certo de entrar com medidas que cabe ao Palmeiras, ao jurídico do Palmeiras, cabe à presidente Leila, cabe a tudo que envolve desportivamente o Palmeiras, para que ele não seja prejudicado, mas de formas injustas, né? Então, acho que é isso, galera. Daqui a pouco a gente vai ter aí o jogo Fortaleza e Palmeiras pela Copa do Brasil, e vamos ficar de olho aí o que vai acontecer, o que vai se desenrolar tudo isso. Mas é ridículo. Bom, deixa o like se gostou do vídeo, comenta, compartilha, me diz aí o que você tá achando de toda essa repercussão. É só a Copa acabar que volta essa várzea que tá o nosso futebol brasileiro, né? Valeu, vou ficando por aqui, até a próxima, tchau.